Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa 12ª aula e quero dizer que para mim é um grande prazer ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Hoje na lição de número 12 nós vamos falar sobre vivendo em constante vigilância. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a vigilância na nossa vida cristã, a vigilância espiritual. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Espero que você goste deste comentário, fique comigo até no final desta aula, deste comentário. Nós temos aprendido bastante neste trimestre, que já está no término dele, a respeito de batalha espiritual. Acredito que nós, professores e também os alunos, nós sairemos fortalecidos deste trimestre tão maravilhoso. Nós sabemos que nós somos a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós cremos nesta promessa e temos esta esperança maravilhosa nos nossos dias atuais. E nós estamos observando os sinais mencionados por Jesus na sua palavra no Novo Testamento a respeito das coisas que iam acontecer antes da sua segunda volta. E nós estamos vendo que muitos sinais já estão acontecendo em nosso país e, por que não dizer, também ao redor do mundo. Mas, infelizmente, hoje muitos cristãos estão vivendo diferentemente dos cristãos da igreja do século I. A igreja, ela vivia como se Jesus Cristo ele fosse voltar naquela era. E hoje, infelizmente, muitos cristãos estão vivendo acreditando que Jesus Cristo vai voltar, mas não vigilantes e preparados como se ele fosse voltar agora, nesta era que nós estamos vivendo. Muitos estão desapercebidos quanto à segunda volta de Jesus Cristo. E nós vamos aprender muito hoje a respeito de vigilância. Jesus ele sempre disse para os seus ouvintes naquela época que eles deveriam estar vigilantes, porque ele viria como um ladrão à noite, sem avisar. Quando as pessoas não estão esperando, então ele voltará. Está em Lucas capítulo 12, do versículo 39 ao 48. E também o apóstolo Paulo falou a respeito da vinda de Jesus, assim quando as pessoas não estivessem mais esperando, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 2. Jesus ele não avisou a data, ele apenas deu os sinais. Os discípulos no Sermão do Monte, ele disse: Senhor, quando acontecerão estas coisas? E Jesus então começa a relatar os sinais para os seus ouvintes naquela época. Mas o conselho que ele deu para a igreja, e ele serve para nós também, é que nós o aguardássemos, que nós o esperássemos a qualquer momento. Pois a única certeza que Jesus deu é que ele voltará. E é esta mesma certeza que a igreja da última hora, ela também precisa ter. Mas infelizmente muitos o esperam, mas não estão vigiando a sua vida cristã. Estão vivendo de qualquer maneira. Estão vivendo com o coração neste mundo, sendo enganado pelas artimanhas do maligno, sendo enganados pela concupiscência dos olhos, pelos desejos carnais e a soberba da vida. Está em 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. E João, ele escreve da seguinte forma, nesta sua primeira carta: infelizmente, muitos vivem como se Jesus não fosse voltar. João escreve que o mundo passa e a concupiscência do mundo também passará. Mas aquele que faz a vontade do Pai, ele permanece para sempre. E é isso que nós precisamos fazer. Fazer a vontade do Pai. Nós vamos falar hoje sobre vigilância espiritual, sobre vigilância cristã.
Mas você pode perguntar, mas a vigilância, ela faz parte da batalha espiritual? Sim, faz. É uma das armas principais neste combate. Vigiar. Todos os dias nós somos bombardeados para distrairmos dos nossos objetivos, ou por que não dizer, do nosso único objetivo, e ficarmos desapercebidos quanto aos sinais e quanto aos ataques. Ficarmos desapercebidos dos acontecimentos e não estarmos vigiando em oração. O inimigo, ele não cessa de tirar o foco nosso, que é a vida eterna com Cristo. O nosso texto áureo, ele está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Paulo, ele fala sobre a vigilância e ele então escreve: vigiai. Paulo, ele faz uma exortação a continuarmos alerta. A guerra ainda não acabou, não é tempo de baixarmos a nossa guarda. Paulo diz, olha, estai sempre alerta. E este verbo, vigiar, ele é usado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, frequentemente em conexão com a vinda de Jesus. Quase que, consequentemente, no sentido escatológico da palavra. Nós devemos estar firmes na fé. Nós não podemos vacilar. Não é tempo de brincarmos de sermos cristãos. Não é tempo de brincar de que estamos vigilantes. Nós estamos nas últimas horas. E Paulo vai dizer, olha, vocês devem portar-se varonilmente, isto é, sermos homens e mulheres de coragem e nos fortalecer. Não é ser, nós não vamos falar sobre o vigilante, aquele vigia de uma torre que guarda as pessoas ou que guarda os bens de uma pessoa para que as suas coisas não sejam roubadas, ou um sentinela de um presídio. Não é sobre esse tipo de vigilância que nós vamos falar, sobre estar acordado fisicamente, mas é permanecer acordado espiritualmente quanto à vinda de Jesus. Está em Lucas capítulo 12, versículo 37. Atentos para não nos afastarmos de Cristo nem da sua palavra. Estarmos atentos para não sermos enganados pelos falsos profetas. O apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículo 31, ele expressa seu temor quando ele está falando para a igreja de Éfeso. Quando ele está falando da sua partida, depois da sua morte, Paulo fica temeroso. E o medo dele é que depois da sua partida entrassem falsos profetas no meio deles. E infelizmente Paulo estava dizendo, alguns se levantarão no meio de vós, dentre eles. Jesus avisou sobre o avanço da imoralidade e infelizmente já existem igrejas consideradas cristãs que apoiam o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que apoiam a corrupção, pregadores e pastores que se vendem da falta de amor. A diferença de classes sociais em nosso meio, ela é gritante e queremos mais e mais. E os sinais estão aí, acontecendo diante dos nossos olhos. E muitos estão buscando estes sinais apenas no mundo. E eles estão acontecendo no nosso meio, diante dos nossos olhos. E muitos já foram enganados pelos falsos profetas. É tempo de nos mantermos vigilantes, com a chama acesa, com as nossas lâmpadas acesas. A palavra de Deus é a luz que alumia o nosso caminho, que abre os nossos olhos espirituais, e nós precisamos estar vigilantes. Na introdução, no nosso primeiro tópico, nós podemos dizer que os pecadores
estão dormindo o sono da negligência, ao invés de estarem alertas. Devemos estar não somente esperando, mas devemos estar espiritualmente preparados e moralmente alertas. Não só esperar, eu preciso estar espiritualmente preparado. Existe a vigilância de nos guardarmos da tentação e também para não pecarmos, estar vigilantes para não pecarmos. E a vigilância no contexto escatológico. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina da teologia sistemática que estuda o destino final do homem e também do mundo. É o estudo das últimas coisas. Então, a vinda de Jesus também ela é escatológica. É uma profecia que ainda não se cumpriu e que se refere à parousia, à vinda de Jesus. Aqui vamos aprender os vários significados da palavra vigiar, deste verbo. No grego, ela pode significar várias coisas. Vigiar pode ter o significado de estar alerta, guardar, cuidar e ser sóbrio. Tem vários significados no texto, no contexto e no Novo Testamento. E sobre isso nós vamos falar. Segundo os dicionários seculares, vigilância é o ato ou efeito de vigiar. É o estado de quem permanece alerta, quem está em cuidado. E vigiar aparece na Bíblia também no sentido de estarmos alertas em todos os aspectos da vida cristã. Guardemos bem em todos os aspectos e não apenas em alguns aspectos. A vigilância, ela marca o estilo de vida de cada cristão. A vigilância deve ser um estilo de vida nosso. E nós não podemos ser condescendentes com nossos defeitos e os nossos próprios erros. Achar que isso não irá atrapalhar a nossa salvação no arrebatamento, quando Jesus Cristo voltar. Primeiro ponto, nós vamos falar de vigiar num aspecto de estar alerta, estar atento, de sobreaviso. Nós já fomos avisados de que Jesus Cristo voltará. Eu preciso estar alerta para que quando isto acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa. Nós estamos de sobreaviso. A qualquer momento, Jesus Cristo, ele voltará. No hebraico, gregorion não é usado no sentido metafórico de estar vivo, mas de estarmos alertas, de estarmos acordados. Está em Mateus capítulo 24, versículo 42 e o 43. É um imperativo presente e denota que devemos estar em vigília constante. Não podemos dormir espiritualmente hora nenhuma. É vigilância espiritual. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 e o versículo 10. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. E em Colossenses capítulo 4, versículo 2, onde Paulo escreve que a vigilância deve estar acompanhada da oração. Que nós devemos velar nisso, esperando Jesus, mas velando em oração. Velar significa estar vigilante ou alerta. Devemos estar alertas diante de tantas coisas que podem nos desviar do propósito da oração. A oração nos aproxima de Deus e nos fortalece. Estamos dedicando de verdade algum tempo à oração? Não podemos vigiar se não estivermos em oração. E hoje,
uma das estratégias, porque ele tem vários ardis, ele tem várias estratégias para nos desviar do foco, que é o arrebatamento, é a vinda de Jesus. Mas uma das estratégias que ele usa é diminuir o nosso tempo de tal maneira que não sobre tempo para nós orarmos, para nos aproximarmos de Deus, estreitarmos a nossa comunhão com o Pai. Na passagem estudo que nós estamos lendo hoje, Mateus capítulo 26, Jesus ele diz aos discípulos para que eles ficassem acordados. Jesus estava dizendo para eles, olha, fiquem acordados, orando e vigiando. Primeiro, para que nada interrompesse o seu momento de oração e também para que eles estivessem vigilantes sobre as coisas que iriam acontecer dentre minutos seguintes. Jesus já sabia que estava prestes a acontecer a sua prisão. E Jesus estava falando não no sentido aqui escatológico. Mateus 26, 36, 41. Era no sentido literal mesmo, que eles vigiassem. No segundo ponto, vigiar no sentido de guardar, de cuidar. Aqui o verbo usado é o agripneon, que significa manter acordado, e não apenas isso, mas também aqueles que estão absortos em alguma coisa devem estar alertas. Efésios capítulo 6, versículo 18. A nossa guerra, ela exige dedicação na oração. Quando nós deixamos de orar em todo o tempo, com súplicas, nos rendemos ao inimigo e deixamos de lutar. Mas na última lição nós vamos falar mais aprofundado a respeito da oração. Hoje nós estamos aqui só dando uma pincelada, porque não tem como falar de vigilância se não falarmos de oração. Mas na última aula nós falaremos somente a respeito da oração, de velar, a nossa vida espiritual na oração. No terceiro ponto, vigiar, ser sóbrio. Também encontramos esse termo no Novo Testamento. É o verbo nefo, que é igual ser sóbrio. Quer dizer, estar totalmente sem ingestão de vinho, abstinência de vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. É estar totalmente sem o efeito do vinho. É o que isso literalmente diz na palavra de Deus. Mas também tem um significado metafórico de estar alerta, vigilância, fala sobre o domínio próprio. É de estar espiritualmente alerta, como alguém que não ingere bebida alcoólica. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o versículo diz literalmente, não a ingestão de bebida alcoólica. Quando Pedro escreve, sede sóbrios e vigiai. Isto é, não baixem a guarda, mantenham os olhos abertos, não se entretenha com nada que te desvie do alvo, não ingira bebida alcoólica. Este é o conselho do apóstolo Pedro. Esse é o mesmo conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, seja sóbrio. Foi o que Paulo disse para ele. Não ingira álcool. E também o verbo eknepo, traduzido por vigiar. No segundo tópico, nós vamos falar sobre Jesus no Getsemane. Mateus e Marcos o chamam assim, de Getsemane. Lucas o chama de aquele lugar. E João o chamou de jardim, localizado em um outro lado do ribeiro de Cedron. Está em João, capítulo 18, versículo 1. Getsemane é um termo aramaico que significa lagar de azeitonas. Era onde azeitonas, elas eram espremidas, elas iam para a prensa para soltar o azeite puro. E era também um lugar que Jesus se costumava a se reunir com seus apóstolos. E naquele dia da crucificação, que ele ia ser preso no horto,
Jesus se retirou para lá naquela noite para orar e levou os seus discípulos com ele. E para a oração, ele levou os 3 apóstolos que eram mais chegados dele. Jesus foi ali para orar no Getsêmani. No segundo ponto, a angústia de Jesus. Nós vamos aprender hoje por que Jesus se angustiou no Getsêmani. Nós ouvimos diversas pregações a este respeito e nós vimos que muitos pregadores estão equivocados a respeito da angústia que Jesus sentiu ali no Getsêmani. Jesus, quando veio aqui na face da terra, ele veio cumprir um plano que tinha sido feito antes da fundação do mundo. Foi um plano arquitetado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Jesus não veio aqui de improviso. Jesus não tinha uma carta, um plano B se algo desse errado. Não. Nada que aconteceu aqui surpreendeu a Jesus. Ele já sabia todas as coisas de antemão. Ele sabia de tudo que iria lhe acontecer. Ele mesmo anunciou os seus sofrimentos aos seus discípulos, o que fariam com ele, qual seria o tipo da sua morte. Jesus já sabia, está em Mateus capítulo 16, versículo 21. Ele sabia que seria em Jerusalém o cenário do seu sofrimento, da sua crucificação, e mesmo assim ele foi para Jerusalém, estava no plano da salvação, está em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Jesus sabia que ele seria entregue aos homens, que o matariam, e também que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Está em Mateus capítulo 17, versículo 22 e 33. O diabo, por diversas vezes, tentou impedir Jesus de concluir o plano de morrer na cruz em prol da humanidade. Está em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando ele usou a boca de Pedro para que Jesus não fosse se entregar aos seus algozes. Então, qual seria o motivo da angústia de Jesus ali no Getsêmani? Ele iria experimentar pela primeira vez a ausência de Deus, o distanciamento do Pai. Ele ia experimentar pela primeira vez a ira de Deus. Jesus, ele não teve medo da morte, mas do momento que ele ia assumir os pecados de toda a humanidade, que ele seria maldito naquela cruz. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Era a vontade do Pai que Jesus morresse e que morresse na cruz, que ele se fizesse maldito em lugar de toda a humanidade. Em João capítulo 12, versículo 27, Jesus ele diz que havia perturbação em sua alma. Mas o que ele diria? Pediria a Deus que o salvasse? Se ele veio para isso? Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Ali, a sua morte era o clímax da salvação da humanidade e também a glorificação do nome de Deus. Se Jesus tivesse desistido, estava tudo acabado ali, a única esperança da humanidade. Não haveria mais salvação para nós. Jesus podia desistir naquela última hora? Claro que poderia desistir. Isso seria possível, mas o seu amor imensurável por nós não o deixou nos abandonar, não o deixou desistir da cruz. O cálice aqui, esta palavra cálice aqui, ela também tem N significados nas Escrituras Sagradas. Nós vamos falar apenas alguns. Cálice pode significar destino bom ou um destino ruim para a pessoa. Também significa, ali no Getsêmani, a sua morte iminente e o seu sofrimento. Também pode significar uma situação miserável de uma pessoa. Fogo, enxofre, porção do copo do ímpio, está em Salmo de número 11, versículo 6. Pode significar este cálice também, ele pode significar a ira de Deus. Está em Salmo
de número 75, versículo 8, e Apocalipse capítulo 4, 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 10. Para Jesus, aquele cálice era o cálice da ira de Deus, como castigo da separação do Pai no momento da sua crucificação. Jesus clama ao Pai e pergunta por que o desamparou. Está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus chorou, suplicou ali no Getsêmani. Ele suou gotas de sangue, tamanha fora a sua aflição, porque ele ia carregar o peso, o pecado de toda a humanidade no momento da sua morte. Mas através da sua oração, das suas súplicas, Deus enviou anjos que o consolou e suas forças foram renovadas para vencer o último e terrível estágio do plano da salvação. E nós aprendemos por intermédio do Getsêmani que todos nós temos momentos também de aflição, que nós pensamos que nós não vamos suportar, mas nós devemos fazer como Jesus, suplicar, clamar. Jesus ali no Getsêmani, ele se prostrou diante de Deus em um ato de submissão ao Pai. E nós também devemos fazer a mesma coisa, confiar na vontade de Deus e de que tudo está no seu devido lugar. E nós devemos pedir a Deus que nos console, que nos conforte e que nos fortaleça no nosso Getsêmani. E que também devemos nos entristecer como Jesus quando nos afastamos de Deus. Quanto menos oramos, mais nos afastamos de Deus. Infelizmente, muitos não têm se importado com isso. Para Jesus, o pior sofrimento era o afastamento de Deus. Nem a morte física causou tanta tristeza em Cristo como estar por um momento afastado do Pai. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre exortação à vigilância. Nós somos exortados em toda a Bíblia Sagrada a nos mantermos vigilantes, espiritualmente vigilantes. O tema central de Mateus neste capítulo, desta sessão, é a exortação à vigilância e é o nosso foco de hoje. No primeiro ponto, no contexto escatológico, nós vamos falar sobre vigilância no contexto escatológico, quando nós estamos aguardando a promessa da vinda de Jesus. No sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24 e no capítulo 25, é estar vigilantes quanto à vinda de Jesus, pois nós não sabemos a hora nem o dia. É estarmos vigilantes sobre os acontecimentos que antecederão a sua volta. A parábola das 10 virgens, ela fala muito, nos exorta muito a respeito da vigilância. Está em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Fala muito sobre a vigilância. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 6 e no 10, nós já falamos, também ele fala desta vigilância para o arrebatamento da igreja, que é a única forma de nós escaparmos da grande tribulação. Devemos ser vigilantes, devemos ter certeza de que nós somos a geração do arrebatamento. Nós devemos estar firmes e atentos quanto à volta de Jesus. É estar sempre alerta, vigiando em oração, para não cairmos em pecado. E não devemos tirar o nosso olhar da nação de Israel. Ela é a nossa bússola. Estamos vendo horrores acontecendo em nossa nação e ao redor do mundo. E devemos ver o posicionamento da nação de Israel em relação às outras nações. A evangelização hoje, ela está em massa por intermédio das redes sociais. Estamos alertas, devemos estar alertas como bons soldados de Cristo. Está em Lucas 21, 29. Devemos mais do que nunca
sermos fiéis a Deus, a sua palavra. Devemos estar vigilantes para não afastarmos de maneira que não conseguimos mais voltar. Estarmos atentos em todos os momentos. A eterna vigilância é o preço da nossa liberdade. Somente não seremos presos nos laços do pecado se nós estivermos atentos, se nós estivermos vigilantes. Existe uma luta constante entre a carne e o espírito, querendo nos impedir de fazermos o que nós queremos. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. Os que são da carne se inclinam para as coisas que são da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ele diz que a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é inimizade contra Deus e que ela também não é sujeita à lei de Deus. Cada dia, a aceitação da palavra de Deus torna-se mais difícil. Como é difícil ensinar a palavra de Deus, as verdades bíblicas para esta geração que está chegando agora, para essa geração de crentes divorciados da verdade e que para eles nada é pecado, nada tem importância. E dizem ainda para nós que os tempos mudaram, que os que querem preservar a sã doutrina são chamados de extremistas, está no nosso comentário da nossa lição. São chamados de ultrapassados, de santarrão. O amor ao mundo nos faz perder a visão de Deus, nos faz perder a visão espiritual. Muitos líderes estão assim como Demas, amando o presente século. Está em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E o que dizer dos nossos cultos, onde Jesus não é o centro mais e a igreja é uma extensão do mundo? Infelizmente hoje nós temos crentes religiosos. Antes de conhecer a Cristo, nós andávamos em trevas, longe das promessas. E aí eu te pergunto, quem anda na carne pode agradar a Deus? E de fato, qual é a nossa inclinação? Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26, 41, na nossa leitura em classe. Jesus está falando talvez da nossa fragilidade humana. Os apóstolos estavam cansados, uma semana exaustiva, aquele dia de preparação da ceia, a semana não tinha sido fácil para os apóstolos e o sono foi mais forte do que eles. Foram arrebatados pelo cansaço ou talvez uma fraqueza da nossa natureza decaída. Está em Efésios capítulo 2, versículo 3. Não se sabe ao certo o que Jesus quis dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe uma variação muito grande de semântica tão ampla que não é possível distinguir aqui. Sabedores que tudo isto irá acontecer, a exortação é estarmos vigilantes. Amém? Se você gostou deste comentário, dá um curtir aqui na minha aula, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal possa crescer mais. E eu agradeço os comentários carinhosos dos irmãos e agradeço também as orações para que este canal continue, que Deus continue me abençoando. Este é o meu desejo, realmente, do fundo do meu coração, que eu seja uma bênção para cada um dos irmãos, para cada um dos professores. E eu quero mandar um abraço aqui para os nossos irmãos. Eliete Rodrigues, da Assembleia de Deus de Fortaleza, Parque Potira, Caucaia, Ceará. Para Josiane Rodrigues, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O nosso irmão Gilberto Costa, de Ibirité, Minas Gerais. Para a nossa irmã Célia Soares, da Assembleia de Deus Olinda, de Pernambuco. O nosso irmão Rubens Galvão, da Assembleia de Deus Baixada Santista, do Guarujá, São Paulo. Nossa irmã Luciana Rocha, da Assembleia de Deus Maceió.
Também Creuza Carlos, da Assembleia de Deus de Maceió, Alagoas. Para o nosso irmão Reginaldo Robson, da Assembleia de Deus Templo Central, em Quixadá, no Ceará. Nossa irmã Aparecida, de Maceió. Nosso irmão Emerson Silva, da Assembleia de Deus Missões Cruz do Espírito Santo, Paraíba. Nossa irmã Amanda Agostinho, Igreja Pentecostal em Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Nossa irmã Tássia Correia, da Assembleia de Deus do Salvador. Nosso irmão Nilson Coelho, da Assembleia de Deus Campo Buenos Aires, de Teresina, Piauí. Valdineia, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Nossa irmã Leoni Melo, de Belo Horizonte, um abraço, Minas Gerais. Nosso irmão Zé Belo, da Assembleia de Deus de Iraucuba, Ceará. Nosso irmão Luiz Eduardo, de Calcaia, Ceará. Um abraço para os irmãos aí do Ceará que estão prestigiando aqui meu canal, do Nordeste do Brasil. Um abraço para todos os irmãos. Também nossa irmã Marta Helena, da Assembleia de Deus no quilômetro 35, Nova Iguaçu. Nossa irmã Lohane, de Champreta, Alagoas. Lu Rosalino, da Assembleia de Deus Nova Coab, do Maceió, Alagoas. O presbítero José Roberto, Natal, Rio Grande do Norte. Nossa irmã Ana Dias, de Recife, Pernambuco. Maria Gleci, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Fica aqui um abraço para todos os irmãos e eu te espero aqui na nossa última aula, no encerramento do nosso trimestre. Um forte abraço a todos os irmãos.